veja bem, a primeira mensagem desta série, nós falamos sobre, para cuidar dos novos convertidos, nós precisamos realmente identificar as mentiras que o inimigo coloca na nossa mente, né? Então, uma das coisas que assim, o inimigo usa muito é a questão da religiosidade, né? Nós falamos sobre isso, né? Às vezes, a gente ignora pessoas por falta de revelação, às vezes a religião, né? E começa a julgar, tá? Então, é muito importante que a gente possa assim, nos proteger a nossa mente de todo tipo de mentira do inimigo. A segunda mensagem, nós falamos sobre realmente que o discipulado é a chave para fechar a porta do fundo da igreja, né? Então, hoje nós vamos estar falando sobre exercitar nossa fé para nós trazermos os fatos da dimensão espiritual, a mais perfeita vontade de Deus, da dimensão espiritual para o natural, tá certo? Então, isso só é possível, a chave para trazer essas verdades do mundo espiritual para o mundo natural é a fé, não tem outro, né? Então, nós precisamos usar da nossa fé. E um dos textos que eu quero compartilhar aqui com vocês está no livro de Atos, no capítulo 9. Tá? Então, se você está com a sua Bíblia e pode abrir, eu vou ler só 2 versículos, o 15 e o 16. Mas esse livro de Atos, capítulo 9, ele fala sobre a conversão de um homem que foi o maior apóstolo, né? Foi o maior apóstolo, foi a conversão de Saulo. Nós vamos aprender muito aqui com Saulo, né? Vamos aprender muito com essa maneira com que o Espírito Santo ele tratou com Saulo, tá certo? Então, vamos para a leitura. Eu vou ler só o versículo 11 e o 16, tá bom? Veja bem, no versículo 11 e 16. Paulo aqui já havia sido convertido, tá? Ele já tinha entregado a vida dele para Jesus, tá? Vocês sabem como que foi a conversão dele. Então, no versículo 15, tá? Diz assim a palavra, né? Mas o Senhor lhe disse, vai, tá? Porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, tá certo? Para quem que ele está falando isso? Então, no texto anterior, a partir do 13, Deus estava aqui tendo uma conversa com Ananias, tá certo? E Ananias, o que dá para entender no texto, tá? É que ele estava assim com muito temor, com muito medo, ele estava realmente apavorado de saber que ele iria fazer uma visita para o Saulo, que o Saulo era muito temido, ele não sabia qual que iria ser a reação do Saulo quando ele fosse lá, né? Ele até podia, né? Apesar de que ele estava confiando em Deus, porque Deus estava falando para ele, talvez se fosse outra pessoa, se fosse um líder, ou se fosse outro sacerdote, talvez, né? Não sei, mas provavelmente ele nem iria, né? Não sei se ele iria, mas sendo o próprio Deus, o Espírito Santo ali falando com ele, que era para ele ir atrás de encontrar com Saulo, ele ainda assim estava relutante, né? Mas aqui nós vimos, né? Vamos ler o texto, depois a gente vai comentar um pouco mais, mas o que nós percebemos aqui é o plano de Deus para Saulo, tá? Por quê? Porque é bem claro o texto, ele diz, porque, ele diz, né? No versículo 15, ele diz, este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis. Então, esse era o projeto para
Saulo, né? Era para que ele pudesse levar, tá, os planos de Deus, era para que ele pudesse pregar a palavra, tá bom? Para os reis, tá certo? Daquela época, tá? Para os homens, os gentios, tá? As pessoas que não que eram idólatras, os gentios eram idólatras, eram as pessoas incultas, pessoas que não tinham um conhecimento divino. Eles falavam que tinham Deus, né? E falavam que eram religiosos, né? Eles tinham a religião, eles tinham os deuses que eles eram devotos, né? Então, eles eram gentios. E aqui eram as pessoas mais difíceis naquela época de falar, de evangelizar, né? Mas aqui precisava de um homem que tinha realmente uma envergadura assim, muito grande, né? Uma perseverança muito grande, uma pessoa muito determinada, tá? Então, Deus escolheu o Saulo, não era porque ele era bonzinho, não, é porque ele era uma pessoa determinada, ele tinha muita, assim, zelo pela fé que ele carregava. Só que ele carregava uma fé errada, baseada na religião, tá certo? Ele era uma pessoa super religioso, tá? Mas Deus falou, olha, eu vou tirar esse cara daqui, vou pegar ele, esse cara religioso, eu vou fazer dele um instrumento, tá certo? Para levar a minha palavra para os gentios e para os reis, tá certo? Então, veja bem, no versículo 16, ele continua, e mais, ele disse, olha, ele diz, perante os gentios, reis, bem como perante os filhos de Israel, ou seja, os próprios fariseus. Então, esses três tipos de classe de pessoas que eram aterrorizantes, que botavam realmente, botavam assim, terror sobre os cristãos da igreja, né? Então, não era fácil a tarefa dele, como também ele era uma pessoa totalmente, né, temido pelos cristãos. Então, ele pegou um de lá, do meio daqueles, né, do meio dos fariseus, do meio da religião, tirou ele de lá e agora inverteu o botão para ele, tá certo? Aqui no versículo 16, ele diz, pois eu lhe mostrarei quanto eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Bem, então, o que nós percebemos aqui, que Ananias recebe uma missão não tão fácil, né? De consolidar Saulo, discipular, com esse propósito, tá? Veja bem. E aqui entra o nosso tema, né? Como fazer, usando a fé para trazermos os fatos da dimensão espiritual do espírito para o mundo natural. Então, no mundo espiritual, foi dado de conhecer Ananias que Saulo iria passar por várias tribulações. Ele há de sofrer por minha causa, tá certo? Ele já tinha feito muitos cristãos sofrerem, agora ele iria sofrer pela causa de Cristo, tá? Agora, no mundo espiritual, tá certo? Ele tinha um propósito, havia um destino profético para Saulo, que era transformar ele num Paulo, deixar de ser Saulo, como nós vimos na mensagem, inclusive, não sei se o Bruno está, não estou vendo aqui o Bruno, mas nós vimos assim que a mensagem de domingo foi uma mensagem poderosa, né? Assim, uma mensagem muito tremenda, né? Então, Bruno, graças a Deus, parabéns, foi realmente muito usado por Deus com a mensagem domingo, né? Parabéns aí para o Bruno. Mas veja bem, o que estava escrito no mundo espiritual para Saulo, né? Primeiro, que ele ia deixar de ser Saulo, ele ia ser Paulo, certo? Mudar, inverter a coisa, né? Agora, antes perseguidor, agora sendo perseguido. É o primeiro aspecto, né? Essa mudança.
morrer para o velho homem, morrer para a natureza velha, né? E agora, Deus dá essa missão para Ananias, para que Ananias possa vir e trazer o conhecimento, né? Deus dá o conhecimento para ele trazer do mundo espiritual para o mundo natural. Eu imagino quando você recebe vamos supor, você vai receber uma ficha, né? Um novo convertido, alguém que você está evangelizando, como nós vimos no caso do Gilvan, evangelizando uma médica, tá certo? Então, Deus já colocou no coração do Gilvan, ele já deu ao Gilvan de conhecer a vontade dele no mundo espiritual. Agora, não sei como que o Gilvan vai fazer, mas Deus vai treinar ele, né? E através do discipulado nós vamos dar algumas dicas para que a vontade venha a se manifestar no mundo natural, tá certo? E a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Isso é discutível, isso é bem claro na palavra, né? Que a vontade dele é que todos se salvem, que ninguém se perca, tá? Então, se alguém quer se perder, alguém quer para o inferno, ele vai ter que sair do Brasil, gente, vai ter que ir para outro país, para outro lugar, sei lá, porque no Brasil, nós cremos que o Brasil vai ser salvo, né? O Brasil é um país onde todos vão se salvar em nome de Jesus, né? Um país só tem aqueles que realmente haverão de se perder, mas quem quiser se perder, quem quiser perder a salvação, ele vai ter que sair do país, do Brasil, né? Porque aqui Deus vai salvar e abençoar a todos, tá? E agora, Ananias está com essa missão. O primeiro passo de Ananias é ir encontrar Paulo, tá? E aqui, o Espírito Santo, ele dá ficha para Ananias. Olha, Ananias, ele está na rua X, ele está na casa Y, você vai lá, ele está orando, ele está jejuando, você vai falar com ele, faz a visita lá do acompanhamento inicial com ele, tá bom? Eu já fiz o contato em 24 horas, eu já falei para ele que você vai lá, né? Todo aquele processo baseado na história de Saulo, que nós fazemos na Pastor, né? O Ministério de Conselheiro, liga, né? Dá aquele toque, dá aquelas boas-vindas e tal, olha, vai alguém na sua casa e tal, né? E aí passa por líder de célula. E aqui, meu irmão, é que nós temos que entender, né? A primeira coisa dessa mensagem, que nós precisamos entender, tá? Aliás, a segunda, né? Porque a primeira é você fazer, a obedecer a Deus, né? A segunda é você entender, tá? Qual é o plano divino para aquela pessoa que você está contactando, para aquele novo convertido, né? O que está no mundo espiritual, né? O que é que tem lá no mundo espiritual a respeito dessa pessoa, né? O que é que Deus tem falado? Qual é o destino profético, tá? Então, esse é o segundo aspecto que nós vamos trabalhar, tá? Porque eu tenho certeza que Saulo já estava ali esperando e que Ananias estava sendo preparado por Deus para levar a vontade dele para Saulo, né? E aí, então, Ananias começa, né, a fazer todo esse processo de consolidação, né? E Deus falou para Ananias, olha, eu vou mostrar para você, te mostrarei a ele. Não, Deus vai mostrar para ele, né, para Saulo, o quanto ele deve sofrer pelo meu nome, tá? Então, aqui é tipo ele está agora sendo, né, sentenciado pelo fato de ele ter, ter sido tão perseguidor, né? Então, ele está pagando agora, está sendo, né, sentenciado pelos céus, pelo mundo espiritual. Eu imagino que o sangue de Estevão estava lá clamando pela salvação do Saulo, né? Lá no céu, Estevão era tão amoroso que ele não estava querendo vingança, ele estava querendo que ele fosse salvo, tá? Mas para ele ser salvo, ele precisava pagar aí
o preço. Então, é bem claro aqui, né, a terceira coisa, aqui, o terceiro ponto dessa mensagem, que já existia na dimensão espiritual um projeto para Saulo. Assim também, como Deus tem um projeto para cada um de nós. Pode ter certeza que Deus, ele não vai, sabe, ele não vai dar tiro no escuro, não. Ele vai, com certeza, estabelecer seus planos, seus projetos, e Deus tem, sim, um projeto para cada um de nós, sabe, queridos? Nós realmente precisamos de uma liderança, né, de um discipulador, nós precisamos de alguém que possa nos ajudar a entender, tá? E aqui, Saulo estava tão impactado, né, com aquela presença de Deus, com o que havia conhecido com ele, com aquele encontro, que ele estava super aberto agora. Então, Ananias vai lá, Ananias ora sobre ele, tá? É uma outra coisa que nós temos que aproveitar aquele momento, não podemos deixar para depois, tá? Aquele momento que a pessoa foi tocada pelo Espírito Santo, que ela está pronta para receber aquilo que você falar para ela. Então, se você falou para ela aquilo que você falar na primeira visita, do acompanhamento inicial, que Deus chamou, que Deus tem um projeto para ela, que Deus tem um programa, né, um projeto de vida para ela, que ela vai ser bem-sucedida, que ela vai ser usada na obra de Deus, aquilo vai ficar no coração dela, sabe? A mesma coisa aconteceu com Adão. Então, quando Deus criou Adão, que ele soprou na narina de Adão, Adão assim, deu um respiro, deu um suspiro e ganhou vida. Na hora que ele ganhou vida, ele abre os olhos, quem que ele vê na frente dele? Ele viu o Pai, né? Ele viu Deus, o Pai, ele já chamou o Pai, tá? E aí Deus já falou para ele, todo seu, né? De início já falou para ele, né? Que ele iria povoar a terra, que ele iria ter autoridade sobre os animais, que ele iria poder realmente dominar, tomar conta do jardim. Então, Deus já no início ali, então ele está super preparado. E o que Deus falou para ele naquele momento ficou guardado no coração dele, de Adão. E assim, irmãos, é com o novo convertido. Quando você vai fazer a visita do acompanhamento inicial, você já tem que estar pronto para falar algo que Deus vai levar, né? Que Deus vai atrás da sua vida para aquela pessoa, para aquele novo convertido. E se você fizer uma boa visita do acompanhamento inicial, se você levar os projetos, aquilo que Deus tem para a pessoa, né? Quais são os projetos que já estão na Bíblia, já desde o início, para cada um de nós, que nós possamos agora, né, ir e pregar o Evangelho. Outra coisa, ir e fazer discípulo, certo? Outra coisa que Deus fala na sua palavra, né, o plano de Deus, tá? Que ele começou um plano na vida daquela pessoa e ele vai concluir até os dias, né, que ele estiver aqui, o dia de Jesus. E outra coisa que já está, o plano também, que já está bem declarado, já está bem, assim, nítido, né, esclarecido na Bíblia, que aquela pessoa que agora fez essa decisão, ela morreu para o mundo e agora ela ganhou vida para Deus, tá? Ela se tornou um filho de Deus. Outra coisa também, o plano de Deus, que aquela pessoa, aquele pessoa que nós vamos fazer essa visita do acompanhamento inicial, ele foi perdoado de todos os seus pecados, tá? E ele se tornou filho. Agora ele é filho de Deus, ele é filho de Deus. Então, essas verdades que estão no mundo espiritual, nós precisamos trazer ao conhecimento dos nossos novos convertidos, dos nossos irmãos, trazer a realidade para eles entenderem o tanto de bênção que aconteceu na vida deles, tá? E é impressionante, irmãos, que tem pessoas até hoje, já estão na fé há muito tempo, mas ainda nem sabem o plano de salvação, nem conhecem o plano de salvação e nem sabem por que eles vão ser salvos.
né? Porque eu fui lá na frente, entreguei minha vida para Jesus, ou porque eu vou para a igreja. Não, esse não é o plano de salvação, de você ir só para a igreja. Não, não, você tem que entender o plano de salvação. Então, todos nós, tem muita gente que já está há muito tempo e ainda não consegue entender o plano de salvação, infelizmente, tá? Infelizmente. Irmão, daqui a pouquinho vai cair o sinal, porque vai acabar o tempo aqui, tá? Não, mas ainda tem ainda aí uns 10 minutos, tá bom? Eu vou tentar encerrar 21h10, tá? Agora, veja bem, vamos continuar aqui, tá? 3 coisas aqui importantes para nós aprendermos com essa conversão do Saulo. Primeiro, verdadeiramente todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, tá? Então, Romanos 28, ele deixa bem claro, tudo, verdadeiramente todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, tá bom? Então, é importante nós entendermos isso, certo? Que aconteça o que acontecer, Deus está no controle da coisa. Se você ama a Deus, se aquela pessoa ama a Deus, nós amamos a Deus, sabe? As coisas vão se encaixar, vão se alinhar, vai dar tudo certo no final. Você só tem que ser apaixonado por Jesus, você só tem que amar a Deus, você só tem que confiar nele, tá certo? Se você confia nele, tudo vai dar certo no final. Romanos 8, 28. Também Romanos capítulo 4, versículo 17, veja bem, ele nos ensina aqui que Deus chama à existência as coisas que não existem, tá? Através de quê? Da nossa fé. Então, ainda que aquele não convertido, eu me lembro, né? Eu tenho um exemplo de um irmão que converteu, ele era da pesada, né? Chamava de arigozão para ele. Mas no mundo espiritual, quando ele converteu, ele se tornou filho de Deus. Aquele arigozão do mundo, que era aqueles espíritos, né, do mundo, que fazia arruaça, que roubava as pessoas, que assaltava, que brigava, que ficava naquela briga das gangues, naquela desconfusão toda, não era exatamente aquela pessoa mais, porque aquela pessoa já era, né, já tinha morrido com Cristo. Agora, precisava trazer a existência de quê? De um filho de Deus, tá? E nós tivemos, assim, o privilégio de ajudar aquele irmão a fazer ele entender que ele agora é um filho de Deus. O que ele fazia no mundo agora, aquela coragem que ele tinha no mundo para brigar, para roubar, para assaltar, para intimidar seus concorrentes, agora Deus ia, de certo modo, usar essa coragem que ele tem para pregar para aqueles traficantes, para levar a palavra para aquelas pessoas que da maldade, pessoas que tinham inclinações para o crime, sabe? E ele, então, entendeu ali. E nós começamos a orar e trazer, falou, olha, Deus vai te usar, você vai ser um Saulo, você vai ser uma pessoa você vai ser um Paulo, você vai ter a capacidade de vencer essas pessoas agora, de derrotá-las, né, com a palavra de Deus, né, derrotar o mal que estava na vida delas, e trazer elas para serem um aliado seu, aqueles que eram seu inimigo antes, agora você vai levar a palavra, você vai vencer com a palavra, né, com amor. Então, não era tão fácil para ele para evangelizar os seus próprios adversários, né? Seus próprios colegas, que muitas vezes não aceitavam ter uma vida assim, de acordo com a vontade de Deus, tá bom? Por isso, querido, aí ele começou, rapaz, ele começou a ganhar muitas vidas para Jesus, né? Aquele rapaz, depois que ele converteu, a vida dele começou a mudar, e nós começamos a trazer. Olha, no mundo espiritual você não é desse jeito, você não é assim. Quando ele tinha uma reação nervosa, agressiva, você falou, olha, esse é aquele cara que é do passado, aquele arigozão, esse espírito não está mais na sua vida, agora você é filho de Deus, você é uma pessoa doce, você é uma pessoa que é corajosa, ousada, você pode até ser machucado, você pode até ser morta por Cristo, como foram os apóstolos, mas como o próprio Paulo, porém, você vai agora vencer com o amor, com a palavra de Deus, essa vai ser a sua maior arma agora,
sabe? Essa pessoa é você não é mais essa pessoa agressiva, violenta, não. Você é uma pessoa doce, cheia do amor de Jesus, né? Então, nós falamos assim para ele, trazendo pela fé do mundo espiritual para a vida dele. Irmãos, e foi impressionante como foi acontecendo. Até hoje, ele é uma pessoa muito, muito cheia de Jesus, assim, muito amoroso com as pessoas, né? E é interessante, irmãos, que o que fazia Jesus ter poder, tá? O que fazia Jesus ter autoridade? Vocês sabem o que era? Vocês sabem o que era? Por que Jesus tinha poder, tinha autoridade? Sabe o que era? Era o tanto de amor que ele tinha. Era o tanto de amor que ele tinha. Dizem a história secular, não é nem na Bíblia, tá? Mas diz a história secular que quando levaram o manto de Jesus, tá? Levaram, né? Pegaram o manto de Jesus, disputaram ele, tá? Aí, aquele governador lá né, romano, ele então foi diante de César. E diante de César estava furioso com ele. Por quê? Porque ele estava com uma doença horrível. Tá? E aí, meus irmãos, ele soube que havia um galileu, que havia um judeu lá, chamado Jesus, que curava as pessoas. Então, ele mandou Tito, né, o general Tito, buscar esse Jesus. Chegando lá, ele já tinha morrido, já tinha matado eles, quando eles chegaram lá. Aí, meus irmãos, o César mandou uma carta dizendo para levar esse governador, né, até Pilatos, até ele, né? E aí o que acontece? Chegando lá, César estava decidido que ia mandar decapitar ele, porque ele tinha feito isso, né? Que era assim uma esperança que ele tinha para ser curado. Mas olha só o que aconteceu. Ele estava com tanta fúria, só que ele levou o manto com ele, né? Que ele tinha pegado de Jesus. Quando ele chegar na presença de Nero, do César, aliás, aí o que acontecia? Aí, meus irmãos, aí o César, o imperador ficava mansinho. Aí ele se afastava, mais ou menos, ia embora, mandava, despachava e tal. Aí quando ele voltava, quando ele afastava assim uns 100 metros, mais ou menos, aí ele ficava de novo com muita raiva. Aí chama o cara de novo. Aí descobriram que era porque ele estava com o manto de Jesus. Por isso que o César não conseguia ordenar a morte dele. Aí tomaram o manto de Jesus, né? Tomaram o manto de Jesus e deram para o César. Sabe o que aconteceu, meu irmão? Aí o César ficou curado e aí ele mandou, esse Pilatos ficar preso numa caverna lá, até que aí ele né, foi decretado a morte dele, o enforcamento dele, né? Só que para ele não ser enforcado, que ia ser tão vergonhoso para ele, se jogou do penhasco e morreu. E diz a história, né, que aonde ele se jogou, diz que as águas se balançavam. Foi uma coisa horrível, que era tanto demônio que estava ali, né, naquela coisa, que não quiseram que o corpo dele ficasse lá e mandaram para outro lugar bem longe, levaram. Mesmo assim, lá para onde ele for, os demônios também ainda estavam o acompanhando, né? Então, veja bem, você vê que o poder que estava na vida de Jesus, tá? Nós já vamos encerrar, era pelo amor que ele tinha. Então, quanto mais amor tem no seu coração, de fato e de verdade, sabe, mais unção, mais poder, o fluir de Deus, tudo acontece, tá? Muito mais do que você ter muito tempo para orar, muito mais, você está cheio de amor, porque tudo acontece, pessoas são curadas, pessoas são libertas, pessoas entregam a vida para Jesus, é o amor que é a maior arma, tá certo? Muito obrigado, Deus abençoe. Estamos encerrando nosso tempo, já acabou. Tá? Deus abençoe, até a próxima terça, tá, querido? Deus abençoe o senhor também. Paz. Paz. Abraço a todos. Paz para todos. Tchau, a todos. Um grande abraço. Outro.